Salve, salve, milícia querida! Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Personalidades da Polícia Militar do Paraná. Sou o Capitão Brito, curador do Museu da PMPR. Em comemoração ao aniversário de 170 anos da nossa corporação, continuamos com a série de entrevistas com policiais militares especiais emblemáticos, que contribuíram para o desenvolvimento de nossa instituição ao longo do tempo. Lembramos que a nossa principal missão é a de cultuar as tradições, preservar a história da nossa corporação e homenagear em vida estes valorosos policiais. Desta forma, como entrevistado de hoje, temos a honra de receber o Coronel da Reserva, Milton Isaac Fadel Júnior. Seja muito bem-vindo, senhor Coronel. Capitão Brito, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e passando algumas situações que ocorreram na minha vida profissional. Muito grato. Obrigado pela presença mais uma vez, senhor Coronel. O Coronel Fadel é aspirante da turma de 1985, cuja formatura ocorreu na manhã do dia 17 de dezembro na APMG. Dentre as diversas unidades que trabalhou, se destacou por ter atuado por 12 anos na antiga Companhia de Choque, tropa de elite da PMPR daquela época, sendo que, como major, foi comandante da companhia no período entre julho de 2004 a junho de 2007. Foi ajudante de ordens do comandante-geral Coronel Capriotti, entre abril de 1991 a setembro de 1993. No posto de coronel, foi comandante do 1º CRPM, época em que foi designado como comandante das missões alusivas à realização da Copa do Mundo da FIFA de futebol, que aconteceu em Curitiba no ano de 2014. É o primeiro oficial a servir em uma missão de paz da ONU, tendo operado no teatro de operações durante a Guerra da Iugoslávia, entre os anos de 1993 e 1994. Desde 1996, é praticante de artes marciais, possui faixa preta 2º Dan e é mestre em Krav Maga. Nasceu em 2 de março de 1962 e no auge dos seus 62 anos, este valoroso policial militar nos brinda em compartilhar um pouco de sua vida castrense. Parabéns pela sua história e sua dedicação, senhor Coronel. Iniciando a entrevista, gostaria de lhe perguntar: como ocorreu a seleção dos policiais militares para integrar o efetivo da missão de paz da ONU naquela época? Bem, a ONU estava precisando de mais efetivo para as atividades desta missão de paz e então fez uma lista dentro daqueles países que fazem parte, o Brasil, e mandou, enviou para o Brasil na parte das relações exteriores, né? O Ministério das Relações Exteriores, analisando o pedido, enviou para o Exército, a IGPM, que era que cuidava que fazia a fiscalização nas polícias militares. A IGPM, percebendo a situação, eram 10 policiais que estavam sendo pedidos para o Brasil na época, enviou 5 vagas para o Paraná e 5 vagas para Pernambuco, né? Chegou no comando geral essas vagas e daí o comandante-geral na época, o Coronel Capriotti, ele foi decisivo para que pudéssemos abrir um certame ali de seleção para o envio dos policiais. Nesse certame, que eram pré-requisitos, primeiro, ser voluntário, né? Tinha que ser voluntário, havia mais de 10 anos de polícia, tinha que ter fluência no inglês, ter uma série de vacinas, ser motorista, né? Habilitado, e entre outras situações, né? Fizemos os testes aqui na Polícia Militar, tanto de inglês como de direção e outros mais. TAF também, né? Teste de aptidão física. E daí foram selecionados os 5 para poderem participar da missão. Quais eram as missões que o senhor desenvolveu na Iugoslávia? Bem, ao chegar lá, nós primeiramente passamos por mais testes, né? Então agora daí fomos testados pela ONU mesmo, né? Então tinha um oficial russo que era o responsável pela rotação de pessoal, né? Então ele nos recebeu, depois de uma série de percalços até chegar no local onde deveríamos chegar, em Zagreb, né?
por conta da situação de conflito. E ele, então, passamos ali alguns dias fazendo teste de inglês, teste de direção, assinando papéis de seguro de vida, recebendo instruções e também partes de equipamento e fardamento para poder trabalhar. E, na sequência, fomos enviados para as nossas áreas de missão. E lá, chegando nas áreas de missão, que nós chamamos de police station, né, estações policiais, onde nós trabalhávamos com policiais de mais de 20 países diferentes, né, era muito interessante esse intercâmbio de experiências. E ali nós começávamos, como todos começavam, a maioria pelo menos, começavam como oficial patrulheiro. O oficial, neste caso, é a designação de todos ali, né? Uhum. Independente de posto ou graduação, essa designação que eles... Então, começavam como oficial patrulheiro e à medida que você ia se desenvolvendo e demonstrando algumas habilidades e tudo mais, você ia se elevando naquela estrutura. Passava a ser subcomandante de patrulha, depois comandante, o team leader que eles chamam, né? E aí outras funções como subcomandante de estação policial, comandante de estação policial, oficial humanitário, oficial de ligação e uma série de funções, oficial de transportes, né? Uma série de funções ali dentro para que a missão fosse melhor desenvolvida. Uhum. E as missões principais, né, no teatro mesmo de operações, quais eram, em que sentido, assim, das missões que o senhor desenvolvia lá? Tem um documento, toda missão de paz tem um documento que se chama mandato, né? O mandato da ONU naquela ocasião, naquela missão. Então, nós, como policiais, né, nós tínhamos a orientação de fazer patrulhamentos. Isso era o básico nosso. Fazermos patrulhamentos, sendo sozinhos, só o pessoal da ONU. Normalmente a gente tinha como intérprete, né, contratado pela ONU, que morava na região, ou fazíamos patrulhamento junto com policiais locais, dependendo da área que nós estávamos, podia ser policiais sérvios, policiais muçulmanos, policiais croatas, dependendo da área. E que áreas eram essas? As áreas de proteção da ONU. Então, dentro desse acordo se estabeleciam áreas de proteção onde a ONU fiscalizaria se o mandato, né, as condições estavam sendo cumpridas, principalmente contra as minorias, população civil, né, movimentações de tropa, enfim, situações de ameaças e tudo mais. E também fazíamos patrulhamento com os batalhões de área da ONU. Então tinha lá o batalhão russo, tinha o batalhão francês, o batalhão argentino. Então quando as situações eram mais, assim, áreas para patrulhar e principalmente à noite se considerava de maior risco, nós solicitávamos então a companhia, né, a escolta dos batalhões de área que iam com a gente também. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou na região das operações? Muda tudo, né? O nosso cotidiano, e não teria como ser diferente. A gente já estava realmente psicologicamente preparado para novidades, né? Então, vamos começar pelo mais simples. Começa pela alimentação, né? A alimentação muda completamente. Muda o sistema de trabalho, né? Então lá, por exemplo, você trabalhava 30 dias seguidos na escala e depois de 30 dias você tinha 6 dias eles chamavam de CTO, né? CTO, que era tempo de compensação, né? Uhum. Então, para você ficar de folga, né? Além disso, você tinha situações, por exemplo, de energia elétrica e água, né? Então não havia constância nisso, estava numa situação de guerra, você tinha limitações, passava às vezes semanas sem energia elétrica e a água também muitas vezes era interrompido o abastecimento do local onde você estava, que a gente trabalhou em vários locais lá, por quê? Havia sabotagem, né, nas estações de tratamento, ou envenenamento, ou bombardeios e tal, então interrompia, você tinha que procurar água em outros lugares, né? Teve uma situação mais lá para frente que nós chegamos num local para trabalhar, cidade de Gorazde, que foi uma passagem bem interessante, que não tinha água e era o inverno, não tinha água. Nós ficamos 13 dias sem tomar banho, né? Caramba. Isso foi até uma situação
jocosa, porque nós estávamos em 6 policiais trabalhando ali, 2 do Brasil, 2 mais 4 de fora, né? E então todos na mesma situação, sem tomar banho. Quando os policiais poloneses, tinha 2 poloneses conosco, eles conseguiram tomar banho no batalhão russo, né, que eles têm a mesma idioma ali, são parecidos, conseguiram tomar banho lá. Aí eles voltaram de banho tomado e nos encontraram, né? Daí quando eles perceberam, aí deu a diferença, né? Disse, nossa, como vocês estão fedendo! Foi muito engraçado. Mas são coisas que aconteciam. Então, além disso, o frio, fez frio abaixo de 20 graus lá, muita neve. Então, para dirigir era muito complexo lá nas missões, porque basicamente era patrulhamento e nós tínhamos algumas orientações de não sair do asfalto com as viaturas por conta de minas, né? Minas terrestres. Mas era praticamente impossível, porque a maior parte da área da missão não tinha asfalto, eram vilarejos do interior, então você se obrigava a andar sobre ruas não pavimentadas, né? E realmente ocorreu bastante acidentes lá com minas, que acabou sendo fatal para alguns integrantes da ONU, né? Então, isso e mais outras coisas que a gente agora não... Mas muitas situações que eram diferentes da nossa aqui, que nós tivemos que nos adaptar. O idioma já é uma situação, por mais que a gente tenha... sido testado no idioma, mas pessoas vêm de vários países e todo tem sotaques diferentes, às vezes a comunicação é difícil, e com os próprios pessoal da região, né, que você tem que se comunicar. Então, são realmente uma série de situações que dificultavam, mas assim, como a gente falou, nós estávamos preparados para isso, a gente sabia que ia ser diferente. Qual o fato de maior risco que o senhor vivenciou durante a missão? Tivemos algumas situações de risco. Nós tivemos uma situação na região de Gorazde também, que é onde foi a maior. Nós ficamos lá em torno de 4 meses nessa região. Durante um patrulhamento que nós fizemos, nós fomos alvo de atiradores por 3 vezes em situações diferentes. Assim, num período de 2 horas, 2 horas e meia de patrulhamento, a nossa viatura chegou a ser atingida por tiros, eram viaturas blindadas, né? Nós tivemos também situações outras, isso na região de Glina, cidade de Glina, de no patrulhamento encontrarmos grupos armados que você não sabe o que é. Na época, acho que ainda estava a lembrança do Rambo e tal, aqueles filmes, né? Então, se encontrava grupos que não estavam uniformizados, cabeludos, com faixa na cabeça, com as armas pesadas, né? Que eram os fuzis e tal, e você não abordava, mas você não sabia qual seria a reação deles, né? Porque um teatro de guerra, a situação legal ela fica muito tênue, muitas vezes não é observada, né? Direitos humanos, situação legal e tal. E o pessoal da ONU, embora tivesse uma certa proteção pela função que executava, muitas vezes era colocada em xeque pelos locais, porque era interessante ter vítimas da ONU para que um lado pudesse acusar o outro de ter feito aquelas vítimas, né? Então, guerra é uma coisa muito sórdida também, né? Você conhece o melhor e o pior do ser humano numa situação dessa. Então, nós tivemos uma passagem muito interessante, que foram nas elevações ali na região de Gorazde, na Bósnia e Herzegovina, onde nós saímos de um patrulhamento. Primeiro, nós chegamos lá já numa situação de conflito. Quando nós chegamos, depois de toda uma série de circunstâncias, foi feita uma alocação emergencial de efetivo para essa cidade de Gorazde, onde havia uma crise muito grande, ou seja, a cidade estava sob bombardeio já fazia quase um mês. Era uma cidade de população muçulmana e em volta, ficava num vale, em volta, nas elevações, estavam cercados pelos sérvios, né? E já estava colapsada a cidade. Depois de várias conversações da ONU com as autoridades locais, lá em Belgrado, né, uma cidade mais afastada, foi feito um acordo ali onde seria
feito um cessar-fogo momentâneo e nesse cessar-fogo a ONU aproveitou para captar pessoal de outras partes da missão e pôr ali. Então foi uma coisa muito urgente e rápida. Então quando nós chegamos lá na madrugada, nós encontramos ainda casas pegando fogo, animais mortos na rua, vacas, cavalos, gente à noite, madrugada, circulando. Por que à noite? Porque durante o dia eles não podiam circular em busca de alimento, tratar os feridos e outras situações, porque os snipers estavam em volta, né? Então de dia todo mundo ficava escondido, né? E ali nessa cidade o acordo básico foi o seguinte: as forças sérvias teriam que se afastar do perímetro de Gorazde 3 quilômetros, né? Eles estavam muito perto, bombardeando. Então teriam que se afastar. E a nossa missão daí, no segundo dia que nós chegamos lá, nós fomos designados juntamente com uma patrulha do exército inglês, nos carros de combates dele. Foi 2 policiais, inclusive, foi o Leôncio, né? O sargento Leôncio numa viatura deles e eu na outra, para verificar as posições sérvias nas montanhas, se eles estavam obedecendo. E nós fomos, né? Na nossa patrulha tivemos que parar em determinado momento e seguir a pé, porque não tinha como avançar com o carro. E avançando, encontramos trincheiras abandonadas e tal, e de repente nós, ao subirmos uma elevação, demos de cara com um pelotão sérvio nas montanhas, né? E eles já estavam enganjados no combate fazia tempo, se via que eles estavam fardados, mas barbudos, assim, quase maltrapilhos, mas na situação de guerra, né? E aí eles estavam hostis, né? Para nós. Por quê? Porque até o comandante ali, o sargento da equipe dos ingleses ali perguntou: sabe falar servo-croata? Ele disse: não sei, para se comunicar com ele. Não sei. Servo-croata tem algumas palavras que a gente aprendeu, algumas expressões, mas não o suficiente para uma comunicação efetiva nessa circunstância. E daí ele tentou falar em inglês e os caras mandaram lá a famosa frase, né? Fuck you, Amprofor, né? Amprofor era o nome da missão que nós tínhamos lá, né? Então a gente percebeu que eles estavam realmente arredios e não estavam muito com vontade de socializar, né? Aí ficamos naquela, o sargento olhou para mim: o que nós fazemos? Vamos esperar um pouquinho. O resto da tropa ficou abrigada ali, porque a gente não sabia o que ia acontecer, até que ele tentou novamente um contato e tal. Daqui a pouco a coisa foi amainando e uma mãozinha lá no meio daquele pelotão fez assim, né? Para nós, né? Venham aqui, né? Aí o sargento: bom, estão chamando, vamos lá, né? Sugeri, vamos lá ver, né? Aí fomos nós dois lá conversar com eles. Aí começamos a conversar e tal. E aí eles perceberam que eu era brasileiro pela bandeira, que a gente usava a bandeira do Brasil. Eles gostam muito do Brasil, né? E já começou ali a dar aquela flexibilizada na situação. O sargento inglês, muito militar, assim, muito, né? Aquele jogo de cintura eles não têm. E a gente estava ali para conferir. Então, quando nós chegamos ali, vimos: olha, vocês estão, ele falou, vocês estão fora, estão do limite, nós precisamos que vocês se afastem. Não vamos nos afastar, não temos orientação do nosso comando, não sabemos disso e tal. E ficou aquele impasse, né? Não, nós estamos fora, nós já estamos a 5 quilômetros, tá? Não, daí ele pegou a carta e mostrou: ó, vocês estão aqui, o sargento. Não, vocês não estão. Aí, mas não quiseram. E ficou aquele impasse. Até que conseguimos, com o jeitinho brasileiro e tal, uma coisa bem interessante que ocorreu ali: eles fumavam, né? Então, um deles, eles nos cercaram, né? Para dizer a verdade, eles nos cercaram. E um deles estava fazendo a gente chama aqui de palheiro, né? Palheiro, fez um palheiro ali e tal. E eu não fumo, né? Para dizer a verdade, eu nunca fumei. E fez ali, num gesto, vamos dizer assim, favorável, ele ofereceu pro sargento, né? O sargento: não, eu não fumo, né? Eu pensei comigo: puxa, perdeu uma oportunidade de, né? E aí ele pegou e ofereceu para mim. Passei a mão no cigarro ali, ele acendeu, né? Primeiro ele acendeu, passou para mim. Eu puxei e acabei querendo tragar, né? Aquilo era muito forte, acabei tossindo, me afogando, né? Aí eles acharam graça e tal, isso deu uma
uma descontraída no ambiente. Aí nós fomos ver as posições que eles estavam ali, né? Então, nós fomos ver os posicionamentos dos snipers, chegamos a ver pela luneta do sniper, eles tinham um controle total da cidade lá embaixo. Então, era como fazer num parque de diversão, tiro ao pato, né? Então, eles tinham, e além de mandar muita munição para dentro lá, né? De bombardeio, de morteiro, essas coisas, né? Aí conversamos com eles e tal, eles ficaram arredios, e não saíram de lá. Depois fizemos o relatório. Posteriormente, enquanto a gente estava ali, aviões da OTAN sobrevoavam a área, né? Então se escutava os aviões sobrevoando e tal. E o que acontecia? Havia um deadline, que eles chamam, né? O deadline é o quê? É um prazo final. Então, os sérvios tinham um prazo final para sair dali. E se eles não saíssem dentro desse prazo, a OTAN ia fazer o bombardeio ali, né? Nessas posições que eles tinham. Só que as posições estavam muito próximas da cidade. Em decorrência disso, o senhor Sérgio Vieira de Mello, que era o brasileiro, que depois acabou falecendo em outra missão de paz no Oriente Médio, ele veio e reuniu todo o povo que ele trouxe de outras, e reuniu num campo de futebol lá e falou, ó, seguinte, os sérvios não estão cedendo, não querem ceder, o prazo acaba amanhã, depois de amanhã, eram 2 dias depois, e nós não temos condição de prover a segurança de vocês aqui. Por quê? Porque está muito próximo, as posições deles estão muito próximas da cidade. Então pode acontecer aí de vocês serem vítimas de fogo amigo, né? Então quem quiser retornar para as cidades, as estações policiais das quais vieram, inclusive os próprios, tem o pessoal da ONU mesmo, que pessoal que trabalha não profissionais da ONU, de situações de ajuda humanitária, enfim, várias outras seções da ONU. Vocês podem voltar e tal, vai ter transporte assim assado. Eu e o Leôncio, que estávamos lá, para dizer a verdade, a gente não pensou em desistir de maneira nenhuma, até porque a gente estava. Até uma certa curiosidade, né? Digo aqui, porque a gente nunca tinha visto um ataque aéreo, né? Então havia uma certa até curiosidade no ar. Mas, dos 6 policiais que estavam lá, metade pediu para ir embora por conta dessa situação. Ficamos lá, só os policiais, os dinamarqueses, eram 2, os 2 brasileiros e os 2 suecos, que um deles era o comandante daquele contingente ali. Foram os que ficaram, os outros foram todos embora por conta dessa situação. Aconteceu que, no limiar, né, do encerramento daquele prazo, eles começaram a ceder e realmente abriram, né? E foram para o lugar que estava determinado para ir, e não houve então a necessidade da OTAN fazer o ataque aéreo lá. Então foram algumas de situações assim que trouxeram mais potencial, né, de perigo para nós, entre outras. Com certeza, né? Foram várias dificuldades encontradas no terreno, né? São muitas histórias que o senhor tem, com certeza, né? E até porque a guerra da Iugoslávia foi muito violenta à época, teve muitos, né, bombardeios, foi realmente, aquela região foi massacrada, passou por um grande conflito armado, e realmente a missão de paz foi muito importante. Inclusive a própria atuação do senhor, como foi importante, pois abriu as portas, né? É difícil, né, alguém sair da sua zona de conforto, né? Sair, um policial, ou seja, um militar, sair da sua cidade para desenvolver uma missão em outro estado do Brasil já é difícil, para ir para fora do país então é muito mais difícil. São poucos realmente que se voluntariam, que têm esse espírito de guerreiro, que, além do mais, estão representando a nossa instituição, né, em outros territórios, em outros frontes. Então, assim, agradecer ao senhor por toda essa experiência, por todo esse seu empenho, que a ida, né, do senhor e a sua equipe de policiais aqui do Paraná abriu as portas, e realmente foi um sucesso que se estende até hoje, pois a ONU frequentemente abre vagas para policiais do Paraná integrarem missões de paz da ONU, em vários
países aí do mundo. Tivemos vários outros, claro que é um grupo seleto, pois as dificuldades e o preparo tem que ser específico, mas tivemos outros policiais militares, inclusive recentemente em missões, inclusive até uma policial feminina foi destacada para missões de paz na ONU. Então realmente parabenizar o senhor, agradecer Obrigado. O senhor por todo esse seu empenho, a sua dedicação, que foi realmente a época foi muito importante, que surta efeitos até hoje, e trabalhar em prol de outras pessoas, de povos, de pessoas, como o senhor falou, que estão realmente necessitados, estão sem praticamente nada devido a guerras que ocorrem, a pessoa, o militar se dispor a ajudar pessoas, inclusive que de outros países, realmente é algo que tem que ser lembrado, tem que ser relevado, pois muito poucos têm essa coragem, essa audácia que o senhor teve à época. Obrigado. Qual a importância para a Polícia Militar enviar policiais para as missões de paz da ONU? Bem, como eu mencionei, nós trabalhávamos com policiais de 20 países, mais de 20 países diferentes, para dizer a verdade. Desde os países considerados mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos. Então, essa interação, nós conseguíamos saber como as polícias trabalhavam, trocávamos legislação, né? Então tecnologias técnicas. Então, são situações que a gente poderia e trouxemos para cá, né? E valorizar, né, as situações que nós temos aqui. Porque, por mais que nós reclamemos, e eu acho que o fato de reclamar por si só não é uma boa, mas quando nós juntamos a reclamação com ações para melhorar, já é uma outra circunstância, nós podemos melhorar sempre. Mas quando nós vemos, né, em países que estão conflagrados, como aconteceu lá, nós percebemos que nós estamos numa condição ainda melhor e que não podemos deixar jamais chegarmos numa situação dessa. Porque uma guerra, ela, além dos óbitos, da destruição material, ela destrói perspectivas de vida, né? Então, muitos órfãos, muitas pessoas psicologicamente afetadas, destruição total da economia. Então, e isso, por mais que já tenha terminado a guerra, isso reverbera pelas próximas gerações. Eu tive uma situação até, que me lembrou agora, durante um patrulhamento, muito frio mesmo, temperaturas abaixo de zero, e nós saímos fazer um patrulhamento numa região de vila e encontramos uma senhora idosa, ela estava com uma saia, e isso era de manhã, cedo, e numa bica lavando roupa, aquilo me chamou a atenção. Eu estava com mais um companheiro policial e um intérprete. Eu disse, vamos parar aqui, vamos conversar com essa senhora, perguntar como é que está a situação. E paramos ali. E conversando com ela, né, ela disse, como é que a senhora está passando pela guerra? Eu disse, não, essa guerra aí tá tudo bem. Ela tinha quase 80 anos, ela falou assim, não, eu tenho essa idade aqui e essa é a terceira guerra pela qual eu estou passando, né? Então, ela já estava meio que anestesiada com essa situação de guerra, acostumada numa situação muito negativa. Então é uma coisa que nós não queremos para nós e não queremos para ninguém, então é outra coisa, outra lição que a gente traz. Vamos preservar a lei e a ordem, vamos fazer o nosso trabalho para que nunca degringole e chegue num estado desse. Após este período na reserva, o que o senhor sente mais falta do cotidiano da PMPR na sua vida atualmente? Verdade. Sempre foi muito agitado, né? São muitas situações para que você tem que tomar parte, tanto operacionalmente, lá como tenente, aspirante na época, e também como oficial superior, na parte mais administrativa, junto com o operacional. Então, você está sempre em movimento, você não vê o tempo passar, porque são muitas coisas, estresse, coisas boas, então as amizades, os relacionamentos, né? Então é isso que, com as devidas soluções das situações, é isso que faz falta um pouquinho, né? Mas assim, eu tenho perfeito entendimento que foi meu tempo, eu, vamos dizer assim, curti, fiz o que eu podia fazer,
né? E hoje o que me leva a ser também feliz é cultivar as amizades e os relacionamentos que lá. Vou visitar de vez em quando o quartel, sem procurar não atrapalhar os outros lá, mas a gente sempre tem os grupos onde nós temos de WhatsApp com os oficiais da reserva, sempre estamos comentando e tal, sempre participando. Então, eu sinto falta, mas eu sei que agora a vida é outra e a gente tem que mudar o rumo. Nossa amada PMPR completa, neste ano, 170 anos de história. Qual a mensagem que o senhor quer deixar para nós, policiais militares, nesta data tão importante e emblemática? Meus companheiros, eu tenho assim comigo, a gente vai aprendendo com a idade, né? Então nós nos dedicamos muito à comunidade e tem que ser assim, né? Essa é a nossa missão. Mas eu gostaria de fazer um contraponto. Hoje eu vejo da seguinte forma: policial militar. Então é para você agora, policial militar. Em primeiro lugar, você, tá? Você deve se cuidar. Você deve cuidar da sua alimentação, do seu físico, seu psicológico, da sua saúde de maneira geral, da sua parte técnica. Porque se você estiver bem, as pessoas ao seu redor estarão melhores e você terá condições de fazer um trabalho melhor. Então esteja bem para proporcionar segurança e ajuda e apoio de melhor qualidade. Cuide de você. Você é a pessoa mais importante. O Estado precisa de você bem, ok? Cuide. Essa é a mensagem. Obrigado, Coronel, pela sua presença e por compartilhar algumas de suas histórias conosco. Que Deus lhe ilumine e continue lhe proporcionando saúde. Obrigado a toda a equipe da TV Paranaturismo pela parceria e suporte. Lembramos que esta e as demais entrevistas deste programa estarão disponíveis no canal do YouTube do Museu e nas demais plataformas sociais da corporação. Polícia Militar, nós fazemos a diferença. Grande abraço a todos e até a próxima.